Bem-vindo todos a mais um episódio do podcast Fábrica de Mentes Inquietas. Hoje a inquietude vai ser bastante bem explorada por um assunto que está em voga, mas pouco conhecido, pouco detalhadamente conhecido. A gente vai conseguir hoje ter informações preciosíssimas sobre uma condição que a seguir nós vamos conhecer, né? Do meu lado, Dr. Eli Alves da Silva, advogado, com um certo viés para a área trabalhista e também para questões de organização dos advogados, pré-candidato a um cargo na próxima OAB de São Paulo. Marlene Monteiro, psicóloga de longa estrada, né? Tem que falar, né? Porque nas áreas não exatamente tecnológicas, como física, química, o tempo de estrada conta, né, Erasmo? E a gente tem o prazer de estar aqui com a Marlene, fazendo parte da bancada, né? O Dr. Erasmo Barbante Casella é um dos nossos convidados aqui para... ele é neuropediatra, me corrija, né? Neuropediatra, e tem uma trajetória, não digo sinuosa, mas uma trajetória com pontos marcantes que vai ser muito interessante a gente conhecer. Você quer apresentar ele? Pode apresentar. Eu não tenho aqui. O currículo dele. Tenho não. Toma. Oxi. Toma. Vamos chamar de igual para todo mundo? Tem aqui. Tiago, gente, tem que olhar aqui meio esquizofrenicamente, né? Tiago Robles Jurras ou Jurras? Jurras. De que origem que é? Jurras? Mas de que origem que é? É húngaro. É húngaro, até Jurras mesmo. Jurras. Ele é psicólogo, neuropsicólogo também, e tem uma trajetória em psicologia hospitalar, trabalhou no Hospital das Clínicas e trabalhou na divisão de neurologia e também trabalhou com o pessoal do controle de dor da divisão de anestesia do próprio Hospital das Clínicas. Mas a trajetória dele levou para outro caminho, né, que a gente vai conhecer, que acaba coincidindo com o do Erasmo, e nós vamos ter aqui um ping-pong, um bate-bola, que bola é melhor, né, Erasmo? Você pior de mão do que bola, né? Do que pé, né? Então, um bate-bola aqui interessante sobre autismo, né? A pauta é em aberto, mas a gente vai tentar mitigar as nossas inquietudes aqui com esses dois grandes especialistas no assunto. Mas aí eu vou pedir para os dois falarem um pouquinho da trajetória de vida de vocês. Talvez Erasmo primeiro, eu apresentei primeiro. Como foi a sua trajetória de vida para chegar até aqui e até conosco, né? Eu me formei na Universidade de São Paulo em 81, depois de vir do interior. Conheci o Afonso durante a faculdade, onde eu tive o prazer de trabalhar junto, até perceber que eu sou canhoto das duas mãos e desisti de ser um cirurgião, que eu era muito ruim. E aí eu fui para a área infantil e fiz neurologia infantil, formei então, em 81, fiz residência, tudo, tenho 3 filhos, 2 que são médicos, os 2 estão no Hospital das Clínicas, e tenho uma outra filha que tem um distúrbio de desenvolvimento, que tem 28 anos, é minha temporona, e ela tem transtorno do espectro autista e tem TDAH. Isso atrapalha muito a vida dela. Eu acho que nasceu em 96. Eu sempre fui médico de doenças raras. Eu tinha um ambulatório de erros inatos do metabolismo, que eu acabei passando adiante. E eu, desde 99, eu acabei me enfrenando muito nos distúrbios de desenvolvimento, provavelmente levado pelo interesse da minha filha. Hoje, 90% do meu tempo é trabalhar nessa área. E participando de congressos, dou aula na faculdade da USP sobre autismo e geralmente também sobre TDAH há uns 8, 9 anos, na psiquiatria, no prédio da psiquiatria.
E é um prazer sempre falar sobre o tema transtorno do espectro autista e estar aqui com pessoas que têm boas referências. O Afonso, que eu conheço há tanto tempo. O Afonso é um perfeccionista. Ele não faz nada que não seja muito certinho. Impressionante, né? E você, Thiago, você pode falar de você mesmo? Bem, eu sou psicólogo, neuropsicólogo. Eu trabalhei mais de 10 anos no HC como concursado, mas somando tudo foram quase 20 anos. Eu tive a oportunidade de ficar dentro desse período por volta aí de mais de 10 anos atendendo no ambulatório da neurologia. Quando eu comecei a fazer a avaliação neuropsicológica, eu atendia especificamente um ambulatório que tratava as condições do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e um ambulatório que tratava síndromes raras que tinham manifestações neurológicas. Então eu tive uma oportunidade muito rara de acompanhar o processo de muitas crianças dentro dessas condições, a oportunidade também de atender muitas crianças com transtorno do espectro autista no Hospital das Clínicas. E, além disso, dentro do Hospital das Clínicas, eu já tive muitas oportunidades de atender em outras clínicas, mas aqui eu fiquei mais tempo, foi dentro da neurologia. Pós-pandemia, eu saí do HC e agora eu moro no interior de Minas Gerais, tenho meu consultório aqui, eu faço avaliação neuropsicológica, acompanho e faço um tratamento clínico, psicoterapia com crianças, e em São Paulo, de tempos em tempos, uma vez por mês, eu vou e atendo e faço avaliações neuropsicológicas em São Paulo. E eu queria agradecer muito o convite da Marlene, né? Nós estamos no mês de abril, o Abril Azul, que é uma maneira de construir um marco para a questão do espectro autista. E é uma temática bem complexa e muito importante. Gera muitas inquietudes mesmo. Obrigado, Thiago. Eu acho que a gente podia abrir assim livremente a palavra, qual de vocês dois quiser se manifestar primeiro. Vamos começar assim. O diagnóstico é uma coisa difícil de ser estabelecida claramente. Claro que o diagnóstico existe, né? Mas não tem um exame que diz esta pessoa tem uma forma mais leve ou mais grave de autismo em nenhum parâmetro ainda, né? Confiável ou que minimamente importante para fazer, a partir daí, fazer o acompanhamento, o tratamento, a suavização das manifestações ou da realidade em volta, né? É uma coisa complexa. Mas recentemente saiu um artigo, não sei se o Erasmo chegou a ver, de uma coisa assim muito, muito interessante, que aí não sei qual que vai ser a perspectiva futura disso, de fazer análise da retina usando inteligência artificial para identificar alguns dados morfológicos da retina que estivessem associados com a essa alteração do espectro autista, né? Com 80% ou 75% de acerto comparado com uma avaliação de um painel de especialistas. Você chegou a ver esse trabalho? Se for o que eu estou pensando, deve ser um eye tracking. Isso. É isso? Não, eye tracking não, é da retina mesmo. E usando a imagem e com a interpretação, usando o recurso de inteligência artificial para aumentar a efetividade. Isso é coisa do JAMA de 2 meses atrás. Bom, eu não vi esse artigo, mas o eye tracking é uma coisa muito interessante, tem artigos desde 2010.
Até tem um brasileiro que o Klein, acho que é Acklin o nome, e ele trabalhou em Nova York e está publicado na Nature de 2010, do eye tracking. O eye tracking, sim, eles comparavam crianças com TEA e que a partir dos 3 meses, para onde ele estava olhando, você conseguia mapear onde ele estava olhando. E talvez esse da retina seja uma coisa derivada disso aí. E aí eles conseguiam ver que as crianças que depois se mostraram aos 3 anos de idade com um diagnóstico definido de autismo, ou de transtorno do espectro autista, que é o termo mais correto, eles não olhavam nessa parte dos olhos e esse triângulo que tem entre olhos e nariz. Então eles olhavam para fora, uma casuística grande. Então, nesse sentido, é o comportamento, porque é um transtorno de neurodesenvolvimento que mexe muito com o comportamento, uma falta de interesse. Eu acho até estranho, eu não conheço o artigo, mas como que a retina vai dar isso? Acho que sem ser uma resposta a um determinado estímulo. Talvez eles conseguem ver para onde a retina estava focando, eu não sei se é isso. Não, desculpe, parece que era uma alteração neurológica na retina que corresponderia a uma alteração neurológica cerebral. Eu acho que é difícil, porque não tem alteração específica no cérebro das pessoas. Tem estudos mostrando que hora é o cerebelo, hora é o giro do cíngulo, hora é outro, e não tem estudos anatômicos definidos. Tem vários estudos mostrando mais aqui, mais ali, até porque quem conhece uma pessoa com autismo conhece uma. As pessoas são muito diferentes do espectro autista. A gente tem amigos médicos brilhantes que estão diagnosticados com transtorno do espectro autista e que eventualmente são os melhores na área deles, porque até eles têm um hiperfoco às vezes no trabalho e a variação na inteligência pode ser até deficiente intelectual, que 30% das pessoas com TEA têm deficiência intelectual, e aí pode ser uma inteligência médio inferior, médio ou médio superior, ou até fora da curva. Então, é muito difícil que tenha alterações cerebrais que na retina que vai definir, porque não tem nem no cérebro. Mas lá no HC tem a parte do eye tracking, a gente até faz pesquisa junto com o pessoal da psiquiatria nessa coisa, e é muito interessante, porque enquanto a gente está olhando, eu estou vendo ali o nariz, os olhos, a pessoa com eye track estaria olhando o ombro dele, a pessoa com autismo, e não consegue interpretar as emoções. Então, o diagnóstico do TEA é clínico. Não tem exame nenhum, não tem ressonância. Aliás, nem está indicado fazer ressonância na maioria das pessoas com TEA. Não tem eletroencefalo, também não está indicado fazer. Não é fácil fazer eletro numa criança com TEA. Então, é um diagnóstico clínico e que tem as duas vertentes. Você tem uma dificuldade de comunicação com as pessoas, seja verbal e não verbal, e tem os interesses restritos repetitivos. A criança pequenininha tem mania, às vezes, de ficar com estereotipia, de balançar as mãos, que a gente chama adejo ou flapping, mas não é todo mundo que tem flap que tem autismo. Tá cheio de adulto que tem isso, ou fica mexendo a mão e não é. Então precisa tomar cuidado. É um conjunto de sinais e sintomas que o indivíduo tem que ter. Então eles têm mania de enfileirar o carrinho, virar o carrinho e ficar mexendo na rodinha, interesse por rodas. Nem todos têm isso. Por volta de 1 ano de idade, que a gente essas coisas são red flags, que a gente chama, que tem que chamar atenção, que você tem que prestar atenção na possibilidade. Então, uma criança por volta de 1 ano, ela já aponta, bate palma, dá tchau. A criança com TEA tem atraso nessa comunicação não verbal. Uhum. Então, é uma coisa que tem que... E tem outras coisas. Por exemplo, com 1 ano e meio, a criança já brinca de fingir que está dando uma comidinha para uma boneca, por exemplo. A pessoa com TEA tem atraso nisso daí. Agora, tem as pessoas com TEA que tem um desenvolvimento até da linguagem, porque que a maioria não tem um atraso da linguagem, mas tem uns que falam bem. Você vai descobrir que ele tem TEA com 8 anos de idade, quando ele começa com hiperfoco. E aí começa a fazer uma coisa durante muito tempo, o mesmo interesse. Eu tive um menino que eu vi do Agostiniano Mendel, uma escola das melhores escolas de São Paulo, Tatuapé. Esse menino era o primeiro aluno do 3º ano, mas ele não tinha nenhum amigo. Ele decorou todos os pontos de metrô de todas as capitais da Europa. Se falasse, fala tal, ele acertava e ele não queria parar de falar. E ele fazia isso com os amigos, então os amigos fugiam.
Então, um menino brilhante até então, mas que não atrapalhando muito a parte social. E por ser inflexível, ele acha que as pessoas tinham que ficar ouvindo ele. Isso é uma característica. Outras vezes eles têm dificuldade com a linguagem não literal. Você vai falar, hoje vai chover canivete. Ele, nossa, será que vai cair canivete na minha cabeça se eu sair aí? E assim por diante. Então é muito amplo o que eles podem ter. O contato ocular é uma das coisas principais. Às vezes eles pegam e é difícil para eles ou atender o chamado desses mais característicos. Então, às vezes eu brinco com eles e eu tento imitar o... É o Pato Donald que eu estou tentando imitar. Criança pequenininha não sabe mais quem que é o Pato Donald. Mas aí eles olham no olho, eles veem, mas se eu fizer de novo daí 3 minutos, eles não dão nem bola. Aí, enquanto que uma criança típica, se eu fizer de novo, eles vão continuar olhando cada vez que eu fizer, e alguns vêm mexer na minha boca. E pede mais muitas vezes. Mas o outro, ele até olhou, chegou perto, assim, Não achou tem estranho e depois ele vaza. Então é muito diferente um do outro, mas o diagnóstico é clínico. Eu vou ler depois esse artigo aí. Mas Eu mando para você. eu estou demorando, desculpa, mas tem um artigo da Karen Pierce, que ela publicou no JAMA Pediatrics, 2019. Eles pegaram mais de 1.500 crianças. E o grupo de crianças que, com 16 meses, 1 ano e 4 meses, os especialistas que estavam examinando acreditaram que tinha TEA, e eles seguiram até os 3 anos, 83% tinha TEA depois. Então não é uma coisa assim tão complicada para quem é experiente. Tem uns casos, uma porcentagem de 1/3 dos casos estão indo bem e regridem no desenvolvimento. Então isso acontece geralmente entre 1 ano e meio e 3 anos. Aí esses mais difíceis, assim. Mas às vezes na dúvida a gente caminha para tratamento terapêutico, na dúvida, e depois, se em 3 meses... de qualquer jeito, né? Como? Se beneficia de qualquer jeito de um tratamento. Às vezes a família fica com raiva da gente, se você encaminhou errado. Mas é melhor ficar com raiva porque a gente encaminhou errado do que eles ficarem com raiva porque eu atrasei mais 6 meses. Doutor, dentro disso, e considerando a minha ignorância na matéria, porque eu não tenho nenhuma formação médica, e sim no direito, na advocacia, o senhor disse que o diagnóstico é através de exames clínicos. Mas, ao mesmo tempo, o senhor citou vários exemplos práticos que dá para identificar. Então, afinal, um complementa o outro ou tem um que é mais preciso do que o outro? O exame clínico neurológico, na maioria das vezes, não identifica, a não ser que seja alguma síndrome específica. Tem algumas síndromes raras, como esclerose tuberosa ou X frágil, que você olha, bate o olho e vê. Mas o exame clínico, na maioria das vezes, não é ele que faz o diagnóstico, são os sintomas, e aí quando eu falo exame clínico, é ver a criança brincar, às vezes sentar no chão com a criança e brincar junto, tentar empurrar o carrinho, ver se ele devolve, ou chutar uma bola, ver se ele devolve, ou ele fica sozinho. Isso no espaço de uma sessão, de uma consulta, já tem sensibilidade suficiente ou você precisa repetir com frequência? Estou dizendo para todos, né? Mas a maioria. Vai a experiência de cada um, isso não é uma emergência que tem que sair com o diagnóstico dali, não é meningite. Mas assim, a minha consulta nessa área, a primeira consulta é 1h30. Então dá para fazer bastante coisa, porque você está falando com os pais e está vendo a criança, e depois você senta. Se você não acreditou, que você pede para ver de novo e de novo. Mas, olha, alguns casos que são bem típicos, até a secretária já avisa, acho que ele tem TEA. Guarda os brinquedos aí de borracha, porque eles vão morder e vão estragar os brinquedos. Eu estou falando sério. Porque tanta gente que a gente vê todo dia, mas tem que ter tempo. Uma consulta de convênio é complicada, se o médico tem 15, 20 minutos para fazer. É muito característico a criança quando ela apresenta o autismo, né? Ela tem alguma coisa bem específica. Nem todos, mas a maioria tem. A maioria tem. Tiago, vamos complementar com alguma coisa? E o Tiago ele faz avaliação. Na avaliação neuropsicológica que você consegue identificar mais. O que você consegue identificar nessa avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica ela é
é um exame complementar. Então, eu consigo avaliar como aspecto principal a questão intelectual, né? A primeira coisa é verificar a faixa de inteligência, quantos pontos de QI aquela criança tem, né? Crianças no Brasil, crianças que têm menos que 6 anos, a gente consegue avaliar um domínio de raciocínio lógico não verbal, então são tarefas não verbais, e a partir dos 6 anos, com a entrada na escola, a gente consegue fazer uma avaliação da inteligência que compõe tarefas de execução não verbais e tarefas verbais declarativas, e aí a gente tem um QI mais acertado. Então, principalmente é esse aí grande aspecto a partir da avaliação neuropsicológica e uma grande observação comportamental, além de tarefas para avaliar as questões de função executiva, ou seja, a forma que a pessoa resolve os problemas, a forma que ela monta estratégia e estabelece planos e metas para resolver algo, e o quanto que ela, muitas vezes, a criança, nessas tarefas, ela acaba apresentando hiperfoco, perseverações, e é um conjunto de indícios para chegar numa hipótese diagnóstica de TEA a partir da avaliação neuropsicológica. É um exame que ele eu acredito que muitas vezes ele é o fim da linha de uma grande avaliação que é o espectro autista. Para mim, ele tem um processo que ele começa com um pediatra, depois ele passa por uma avaliação fonoaudiológica, passa por uma avaliação psiquiátrica, neurológica, uma avaliação com terapia ocupacional, um acompanhamento psicológico, e aí no fim da linha a gente tem uma avaliação neuropsicológica que consegue fazer uma interpretação de todas essas avaliações para identificar ou não esse quadro. Porque o quadro do transtorno do espectro autista, ele se confunde com muitas outras coisas, né? Assim, ele se confunde com questões de transtorno de personalidade, ele se confunde principalmente, acho que em primeiro lugar, com os transtornos da comunicação, né? Que também é um transtorno do neurodesenvolvimento, e assim, muitas vezes esses sintomas eles acabam ficando muito difíceis de serem discernidos. Então, é sempre fundamental realizar uma avaliação multiprofissional. Então, são vários profissionais envolvidos ali para traçar um diagnóstico mais acertado do TEA. Doutor Tiago, a minha pergunta é no seguinte sentido. É lógico que o foco é o paciente aí com autismo. E como que é trabalhado o conjunto familiar no que diz respeito à situação do paciente? Essa questão familiar, eu sempre indico que os pais eles passem por um processo de psicoterapia depois de receberem esse diagnóstico. E por que eles vão ser agentes ativos no tratamento, né? Nós temos algumas metodologias comportamentais, né, para o tratamento do autismo. Tem a metodologia ABA, tem a metodologia TEACH, a metodologia Vancouver, que é reforçar ou extinguir determinados comportamentos que são ruins, e os pais, eles são um agente ativo, né? Assim, a criança passa num processo psicoterápico, muitas vezes de 50 minutos, 1h30, e os pais, eles precisam ser orientados por esses profissionais, não só pelos psicólogos, mas também, principalmente por uma fono, para um treino e uma estimulação da linguagem. Então, o pai, ele é um agente ativo, agora causa um sofrimento muito grande, né? E muitas vezes mexe muito dentro de uma dinâmica familiar, assim. Eu já tive a experiência de acompanhar por alguns anos uma criança com um transtorno do espectro autista, que a mãe foi participativa, levou para todos os tratamentos, e assim, eu tive a oportunidade de fazer
em quatro momentos distintos da vida dessa criança a avaliação neuropsicológica, e somente na última que o pai, de fato, conseguiu verbalizar com todas as palavras: agora eu aceito que meu filho tem autismo. Mas demorou muitos anos para ter esse processo de aceitação. Deve ser muito difícil, né, para uma família ter né, encontrar com. Antigamente era muito mais, agora eu não sei, que acho que essa divulgação está sendo mais divulgado, né, das possibilidades de como a pessoa pode estar lidando, né? Parece que os autistas também têm uma certa inteligência muito avançada, mas deve ser difícil para o primeiro momento o pai saber que a criança tem autismo, né? Porque entra naqueles preconceitos anteriores. É isso, né? Então, quer dizer, fica muito mais difícil, porque tem uma expectativa desse pai de que aquele filho vai ser, quando crescer, vai ser fulano de tal, quando crescer, vai ser aquilo lá, né? Então, quer dizer, existe uma questão, uma cobrança de um desejo interno dos pais, né? De colocar, muitas vezes, nos filhos um sonho que era deles, né? Você percebe isso, Tiago? Sim, é porque, se a gente for pensar historicamente, né, a questão mesmo até da nomenclatura do diagnóstico, né, ele era referenciado como uma esquizofrenia infantil, né? Então, assim, é muito curioso. No, como eu tenho oportunidade de atender assim de pessoas de diversos locais diferentes do Brasil, é muito característico que assim, um primeiro momento eu ainda consigo ver muito arraigado o conceito do espectro autista como meu filho tem esquizofrenia, né? Então assim tem um processo histórico da própria nomenclatura desse diagnóstico que é carregado de uma série de estigmas e preconceitos que são muito complicados. Assim, é muito complicado, porque a gente precisa desconstruir esses preconceitos para tratar de uma maneira mais adequada esse paciente. E esses preconceitos, o senhor acredita que também depende ou pode ser atribuído a alguma deficiência de conhecimento e de formação do próprio profissional? Do Sim, profissional que eu digo médico ou psicólogo? sim. Eu, eu acredito que o doutor Erasmo acabou experienciando pós-pandemia uma pandemia de diagnóstico de autismo, né? Isso foi bem preocupado, foi bem preocupante, foi bem complexo para mim, assim, porque em determinados centros, determinadas clínicas começaram a dar diagnóstico de transtorno do espectro autista Tá tudo. para crianças que tiveram toda uma grande privação de experiências sensoriais e principalmente uma privação de uma experiência social de interação social, né? Então assim, não tiveram oportunidade para desenvolver isso num curso normal por conta do isolamento, e aí isso em algumas clínicas começou a virar uma pandemia. Então toda criança que chegava lá tinha algum grau de espectro autista. Você concorda com isso? Eu vi algumas crianças na época da pandemia que as pessoas, primeiro filho, mandou os avós para o interior para não ter contato, parou de ir com a babá porque a babá traria da rua o Covid. E aí os dois trabalhando muito em casa no home office, e eles colocaram a criança na tela. E aí eu chamava isso de autismo-like, porque realmente eles evoluíam, e a criança que já batia a palma, dava tchau, apontava, parava de fazer isso, tinha linguagem, parava, e que você dando um puxão de orelha ali nas pessoas, tirando a tela e, e mudando, ó, vocês vão trabalhar menos, e cada um vai ficar um período, ou vai contratar uma babá para morar em casa, paga bem, vai buscar de táxi. Isso em 2, 3 meses acabava. E o aumento do autismo vem acontecendo muito
A última pesquisa americana que foi publicada é de 2020, que foi publicada em 2022. E, na minha opinião, no Brasil reflete a mesma coisa, é 1 para 36. Dá mais de 2% das pessoas têm TEA. E isso, na maioria das vezes, é pelo conhecimento. Eu falei aquilo que eu não tive aula, nem na pós-graduação, e a gente hoje divulga, e esse aumento no mundo inteiro vem acontecendo. E também, por exemplo, pais com mais de 50 anos, o homem, a mulher com mais de 40, aumenta a chance de ter TEA. O uso de alguns medicamentos na gravidez pode aumentar a chance. Prematuro, muito com menos de 32 semanas, pode facilitar o TEA. Uma falta de oxigenação adequada no trabalho de parto. E são fatores de crianças que antigamente morriam e que estão sobrevivendo e que estão tendo quadro. Então, uma boa parte do aumento é esse. Vai ter erro de diagnóstico, às vezes até por alguém forjar os sintomas e os sinais da criança para conseguir, já que tem uma lei, o tratamento com os convênios de um modo mais intensivo, porque você tem lei para atender o máximo o TEA, mas não tem para paralisia cerebral ou para deficiência intelectual mais forte. Então, esse aumento grande que a gente vem tendo, eu acho que é mais... Eu falei já, comi muita bola, eu falei aquela hora de diagnóstico nos anos 80, porque não tinha. A minha filha mesmo, o diagnóstico dela é porque ela parecia uma pessoa super agitada. Foi por 7, 8 anos, porque ela começou com hiperfoco. Ela ficou 1 ano e meio dizendo caricatura só de homem, ela foi ficando boa. Depois teve uma época, ela estudava numa escola que tinha bastante judeu, que é o Veracruz. Ela queria ser judia, ela começou a ler sobre o assunto e foi mudando os hiperfocos. Aos 6 anos, ela passou na principal neuropsicóloga do país, que eu não sei se, não vou falar o nome até porque ela não percebeu o diagnóstico, mas não por incompetência dela. Primeiro, a gente não estudava isso tanto naquela época, 82, 83, e também porque ela parecia um TDAH, parecia uma criança, e é meio comum. Conforme o estudo, 35, 85% das crianças que têm TDAH, têm TEA, têm TDAH também. E às vezes o TDAH aflora, assim, ela não tinha muito nada, ela falou bem. A única coisa que ela tinha, depois recapitulando, quando eu apontava um avião no céu, uma coisa num quadro, ela não conseguia olhar para onde eu apontava. Mas isso foi depois que ficou evidente que ela tinha TEA, e destacando que a gente não fazia diagnóstico, não estudava. Então, nos anos, quem escreveu a primeira vez TEA, mais ou menos parecido, foi o Kahneman em 43, o Asperger em 44. O próprio Dr. Asperger era Asperger, porque ele aos 7 anos de idade sabia a história de todos os músicos da Áustria de todos os tempos. Ele se formou médico e tinha toda uma coisa. E eles fizeram essas publicações, os dois são da Áustria, mas o Asperger ficou mais conhecido porque ele foi para Baltimore e publicou um pouco antes, 11 casos. E aí foi mudando, mas mesmo com o diagnóstico deles, os 2 primeiros DSMs, que foi no começo dos anos 50, falavam em transtorno esquizofrênico para isso. O nome, puxando para o lado do TEA, foi a partir do DSM-3 só, nós estamos no 5. Então foi modificando. Nos anos 60 falava da mãe geladeira, que não tem cabimento, que a mãe era muito fria e por isso a criança desenvolvia esse quadro de transtorno espectro autista. A mãe sempre levando a culpa dos problemas. Eu falo que mãe tem culpa do monte de defeito que eu tenho, mas não de ser autista. Não, e não está na genética? Está na genética. Tá A principal é genética. A principal causa de TEA é genética, apesar que os exames genéticos você consegue identificar mais ou menos, no máximo, 30% dos casos. Mas o fato é que se uma pessoa tem um filho com TEA, a chance de ter um segundo é 10 a 20%. E se ela tiver 2 filhos com TEA, a chance de ter o terceiro passa a ser 50%. Então a genética tem um papel, vem aumentando. Hoje nós estamos próximo de 30%, mas já foi 5%, 10%. Isso vem aumentando com os exames. Então, o genético é hereditariedade, né? Então, sempre tem uma história de alguém na família. Quer dizer, sempre não, nunca a medicina é sempre, mas é frequente ter uma história na família de alguém que tem algumas coisas estranhas. Muitos pais, a gente descobre o diagnóstico quando eles levam o filho. Então, eles vêm e tal, isso depois que eles passaram
porque você acabou de falar. Eles têm a negação. Lembra, Afonso? Nós fomos assistir em 78 a Elizabeth Kubler-Ross, que ela tem as fases da coisa, que começa com a negação até chegar na aceitação. Eu uso isso daí até hoje. A gente assistiu lá no... Eu também uso até hoje, né, Marlene? Até hoje. E essa que escreveu as fases até chegar na aceitação, eu falo, quanto antes você chegar na aceitação vai ser melhor, se algum dos dois estiver negando. Geralmente é mais o pai que nega, porque ele fica mais longe, cada vez mais ele começa a trabalhar mais, e a mãe que está lá sofrendo, que vai na escola, que vê a criança com as outras crianças. E mesmo a mãe que trabalha fora, acaba sendo ela também. A mulher tem que se duplicar, triplicar muito mais vezes que o homem. O homem se afunda no trabalho. Causa muita separação, porque o homem, às vezes, para fugir do problema. Mas o importante que a gente fala é quanto antes entrar na aceitação, arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Tudo, né? Porque, como foi falado, é importante não só as terapias, mas o que os pais podem fazer em casa com essa criança. E se você tem noção, como estimular também é importante. A gente não quer que o pai seja um terapeuta no lugar dos terapeutas, mas ele pode aproveitar as brincadeiras que ele tem e estimular essa criança, olhar no olho, brincar de um modo mais funcional, tal, e não deixando de ser pai, né? Essas crianças têm que brincar também, aproximar, trazer crianças para casa, filhos de amigos, eu convidar amigos que têm filho da mesma idade para tentar sociabilizar mais e checar na escola se essa criança está sociabilizando ou não. Porque às vezes a escola fala, não, ele brinca com os outros, mas na verdade não é isso, ele corre de um lado para o outro com os outros, ele não brinca com o outro. Não interage. Não interage. Então, eles brincam junto, mas não com, que a gente fala. E aí você tem que estimular. Às vezes tem que colocar um auxiliar terapêutico na escola para ajudar que essa criança tenha uma interação com os coleguinhas. Veja só, desculpa. Vontade. O senhor deu o exemplo da sua filha numa determinada escola. É evidente que, de acordo com o nível social da família, essa criança vai ter ou menos acesso aos recursos que são necessários para... eu não sei, também outra pergunta, eu não sei se tem tratamento ou não, tá? Mas, ou seja, esse acompanhamento para dar mais um conforto para essa criança que é portadora do autismo. Mas, de uma maneira geral, como é que o senhor vê, eu não sei se essa pergunta seria dirigida ao senhor ou ao doutor Tiago, como é que o senhor vê a preparação das escolas para tratar dessa questão? Melhorou, mas está longe de ser ideal. Não tem escola ideal para uma criança, até porque mesmo aquela que parece ideal hoje, muda o coordenador da escola daqui 2 anos, muda tudo. Então, as pessoas têm que ter a sensibilidade, a gente tem que viver em campanha para as escolas, conversando com a escola, com coordenadores, professores, se puder fazer palestras sobre a importância, porque essas crianças sofrem bullying desde pequenininha, viu? Isso aí vai carregando para a vida toda e vai dando traumas. Para vocês terem uma ideia, a incidência de suicídio no autismo é 28 vezes maior, não na criança, nos adolescentes e adultos, do que a população. E autismo é uma coisa, apesar de a gente ter citado de pessoas brilhantes com TEA, todo mundo lembra aí da mídia, nos Estados Unidos, 79% das pessoas com TEA, adultos, moram com os pais. Porque eles não conseguem ter um rendimento no trabalho adequado. Mesmo esses que estão indo bem melhor. Era a minha pergunta, né? O futuro dessas crianças é uma capacidade de adaptação razoável, mas a minoria seria plenamente funcional. A minoria é plenamente funcional. E você vê muitos, eu tenho paciente lá do HC que estava trabalhando, o Starbucks está fechando, né? Mas trabalhava no Starbucks. E estava indo bem, é inteligente e tudo, mas de repente eles desregulam. Então, essas pessoas, por isso que é difícil um trabalho mais efetivo, assim. Por exemplo, eles são muito rígidos. Então, vamos supor que eu contrate alguém com autismo para ser secretária do consultório.
meu consultório fica dentro de um hospital grande e se a pessoa vai para o lado errado, ela vai atrasar 15 minutos. A pessoa não aceita que essa pessoa atrase 15 minutos. Ela não consegue entender o outro, tal da teoria da mente, que o outro não fez propósito para atrasar, ele atrasou por uma contingência do local. Há de onde ainda a gente tá. há uma cobrança também mais da sociedade também, né? Nesse sentido. Que não pode atrasar, que tem que estar. Mas tem que só ser que a perfeito, gente né? tem que ter jogo de cintura, né? Sim, com certeza. Não vai brigar com a pessoa. Tem um paciente que eu conheço, tem uma história interessante para vocês entenderem essa parte. Ela foi com a tia numa festa do Alok, aquele DJ famoso. E as duas estavam sentadas assistindo o show. Foram ao banheiro. Quando elas voltam do banheiro, tinha uma outra menina lá, duas meninas no lugar delas, mas o lugar não era marcado, a menina estava certa, ela não deu outra, ela foi lá e meteu um murro na cara da criança, da menina. Passado quase um ano, continua falando, não, aquele lugar era meu, ela tinha que ter entendido que o lugar era meu. Não tem a compreensão também. Uma pessoa com mais de 20 anos. Não tem flexibilidade para poder ajustar. Ou seja, essa diria que não está absorvendo o jeitinho brasileiro. Não, e tem que ser treinada, mas numa hora, então, o adulto, a gente faz muito o tal da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, sai daquela carga grande de terapias nos pequenininhos, e faz um TCC ou terapia de grupo social, que tem alguns grupos que fazem, que ajudam. Mas tem uma coisa meio inata que é mais difícil, da pessoa entender a mente do outro. Agora eu te Tem uma pergunto, questão, uma questão doutor Thiago, importante. eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Está falando? Fala, O senhor quer falar? Por favor. Tem uma questão importante que o Dr. Erasmo está trazendo e acho que deixar isso muito claro, assim. O espectro autista, ele tem um curso que em determinado momento a pessoa apresenta uma desregulação emocional, comportamental, muitas vezes desproporcional para a situação, e isso desregula. Então, com criança, isso é muito traumático para os pais, porque a criança está bem, e aí ela tem uma desregulação emocional, e aí ela volta com estereotipias, parece que todo progresso terapêutico tem um retrocesso, até mesmo na comunicação, na fala e na fluência da fala. Então, assim, é uma condição que está suscetível a ter elementos do cotidiano que podem ocasionar uma desregulação emocional, que aí, assim, todo um ganho de uma série de tratamentos tem um período de retrocesso. Ou seja, não há uma fixação real, né, do aprendizado, da experiência anterior, né? Ou às vezes até uma fixação ao contrário, né? O meu lugar, depois de um ano, o meu lugar é aquele mesmo, né? Então, vou pôr assim, é uma lógica entre os afetos e as razões, uma lógica não canônica, né? Não aquela que a gente vê, está acostumado e que socialmente é esperado e aceito, né? Há uma impulsividade? Sim, com uma certa frequência, porque ele não consegue fazer as relações, e também porque é comum ter TDAH nessas pessoas, que vai aparecendo depois. E no TDAH o impulso impulsividade é muito aumenta. grande. Eles têm algumas características iguais, outras diferentes, mas quando junta as duas coisas na mesma pessoa, prejudica. Prejudica muito. Então são extremamente estáveis. E quando que você... Não todos, assim, isso que eu ia em falar algumas agora. situações. Agora que eu ia falar assim, e quando realmente se dá o diagnóstico, né? E existe, assim, alguns têm mais, outros têm menos, são leves, não. E quando que usa o tratamento? Quando que começa realmente o tratamento? Quando são mais graves, quando são Não. menos graves?
E aí, como que é? Como que é Sempre. esse... Sempre. Quanto antes, ontem. Mesmo que você não tenha certeza do diagnóstico, acho que eu citei alguma coisa antes, Aham. mas o diagnóstico é possível, você começa o tratamento ontem. E essa terapia é baseada na análise aplicada do comportamento, que o Tiago falou. Os que têm mais evidência em artigo, mas também não são evidências absolutamente fantásticas, mas o que tem evidência que na prática do dia a dia a gente vê que ajuda, mas a gente como médico não pode falar a minha experiência, isso funciona, mas o que a gente vê de todo mundo que estuda, melhora bastante, é principalmente o ABA e o Denver, que tem mais estudos científicos. Os outros têm um pouco menos de publicações científicas, mas o fato é que eles melhoram. E 8 a 9% dos casos ficam muito funcionais, até às vezes imperceptível o diagnóstico. Então, o importante é o quanto antes. Agora para o Tiago. Tiago, muitas vezes passando assim, dando esse já diagnóstico de provavelmente ter o autismo, quando não se, depois mais tarde vai se descobrir, não cria isso já um trauma maior nos pacientes que realmente não desenvolve uma questão autista maior ou em graus elevados? Você quer falar, Tiago? Olha, eu não sei não sei se acredito que o Dr. Erasmo já tenha tido essa experiência, assim, de acompanhar casos e aí as pessoas vão ficando mais velhas e, assim, uma resistência do próprio paciente em, em, em aceitar esse diagnóstico, né? O próprio paciente tem uma dificuldade, né? Tiago, a É, minha filha, ela fica aliviada com as dificuldades dela por ter o diagnóstico. uhum, E eu tive uma vez uma palestra no Genoma da USP, que é legal isso que eu vou falar. Um indivíduo portador, campeão mundial de jiu-jitsu, um brasileiro. 34 anos, estava casado desde os 31, tinha um filho. E ele foi diagnosticado um pouco antes do dia da palestra lá. Ele nem conseguiu falar a palestra dele. Na hora que ele chegou no anfiteatro lá do Genoma da USP, que ele é levantado assim, ele travou, mas alguém teve ideia lá, uma mãe, fiquei com raiva que não fui eu que tive a ideia, de fazer pergunta e ele responder. Mas brilhante a mãe lá. E ele topou responder. E aí, ele contou que ele ficou tão aliviado, porque de manhã, a hora que ele acordava, ele tinha que andar em volta da casa, que tinha 2 corredores à frente, e que a mulher implicava muito com ele, a esposa. E depois que ele descobriu que isso aí aliviava ele, e ele se organizava, ele falou, nossa, como é bom que agora eu posso andar em volta da casa. Então, é muito frequente as pessoas saberem e ficarem mais satisfeitas. Mas foi gozado. Aí a mesma mãe perguntou, mas você é campeão mundial? E eu tinha falado na minha aula que geralmente o TEA é descoordenado, a maioria precisa treinar, né? Ele falou, então, eu sempre fui o último a ser escolhido em todos coisa que fazia na escola de esporte. Eu era o último. Mas quando eu comecei e conheci o jiu-jitsu, eu era fanático, hiperfoco, né? Em vez de eu treinar 2 vezes por semana, eu treinava 5. Chegava no fim de semana, eu comprava livro, vídeos de jiu-jitsu, e eu fui ficando cada vez melhor. Aí eu acabei sendo campeão mundial. Mas pelo hiperfoco. Eu falei da minha filha com 8 anos desenhar caricatura de homem, e eu deixei o trem passar. Poderia ter estimulado ela na coisa do hiperfoco e ser a profissão dela hoje em dia. A gente ficou estimulando para estudar igual os mais velhos, que eram super diferenciados. Então, seria necessário, né? Eu acho que para poder ter uma pessoa um pouquinho mais na sociedade, saber como que ela é, como que ela funciona e incentivá-la para a profissão que ela tem mais habilidade. Aquele caso que decorou os pontos de metrô, eu acho que se o pai... Ninguém é o culpado, né? Talvez pudesse ter enviesado para ele começar a ter interesse em motor de trem e não os pontos do metrô. E, de repente, poderia ser no futuro um engenheiro na área. O ponto do metrô não serve para nada. Então, mais uma vez, é a família que tem que estar nessa observação o tempo todo, né? E os terapeutas. E os terapeutas. E o médico também. Para poder realmente estar sempre indicando ou ensinando qual o caminho. o que eu sempre digo, sempre começa com pediatra, né? Consulta com pediatras.
Ele é o vê, principalmente porque, né, o autismo ele vem com marcado atraso do neurodesenvolvimento, né, assim, dos aspectos da linguagem. E eu acho que aí é uma temática que é bem, hoje ela acaba sendo mais confusa, mas assim, até para falar em um grau de intensidade do autismo, né? A gente tem uma coisa é, leve, moderada e grave, mas não necessariamente é assim, né? Essa questão da intensidade, ela é complexa porque a gente trabalha hoje com níveis de apoio. Então, uma pessoa com um nível de apoio 1, ou seja, ela precisa de assistência externa, de recursos externos para ter uma boa funcionalidade, ela pode ser adequada. Pode ter tudo muito leve, mas, por exemplo, numa hipersensibilidade sensorial, isso ser muito grave. Então, por isso que a gente trabalha mais com essa questão de nível de apoio e não tanto com gravidade, porque não faria tanto sentido falar em gravidade, mas faria sentido falar em quanto de apoio esse paciente precisa. Uhum. E vocês estavam falando, você falou, Tiago, né, que o trabalho multidisciplinar é o fundamental muitas vezes, né? Mas você não falou na parte da nutrição. É importante a questão nutricional nesses casos? Olha, o que eu tenho experiência, assim, é algo bem desafiador para um nutricionista, sabe? Já tive a oportunidade de acompanhar um paciente com espectro autista e assim, a nutricionista que acompanhava esse caso pediu um auxílio, porque assim, lidar com seletividade alimentar é algo muito complicado, Eles são sabe? Assim, seletivos? tem uma seletividade alimentar. Assim, eu vejo uma que, para mim, eu acho que eu não sei o doutor Erasmo, mas a mais característica é comer o macarrão sem molho, só o macarrão sem nada. Isso é uma coisa que é muito curiosa. Eu vejo, vamos pensar, se eu fosse fazer uma estatística aqui, 90% das crianças que eu já atendi tinham esse quadro de seletividade alimentar, só conseguiam comer macarrão sem molho. E aí, o que acontece? Ela precisa de um acompanhamento, né, com um nutricionista, porque, óbvio, vão faltando vários outros alimentos para dar os nutrientes necessários. Mas, assim, o nutricionista acompanhar um quadro de espectro autista, para ele, muitas vezes, ele encontra algumas limitações por questões da inflexibilidade, questões comportamentais que são, grande parte das vezes, intransponíveis, né? Assim, a criança, da minha experiência, a criança com um espectro autista que tem uma seletividade alimentar. Se você apresenta algum outro alimento para ela, não tem, né, não só tem uma recusa, mas como a criança vomita. Então, assim, ela passa mal. Né? Então, assim, vai ficando muito difícil para um nutricionista pensar em opções e alternativas, porque aquele comportamento dela não se alimentar de uma maneira adequada é uma característica dentro do espectro autista. Agora, imaginemos quem não tem acesso a esse recurso. O quanto que deve sofrer para poder realmente alimentar essa criança, né? Como é que contorna, Erasmo? Então, eu já vi criança, tem até aquela síndrome de pica, que começa a comer qualquer coisa, porque ele tem alguma deficiência nutricional. Os com seletividade que eu vejo tem de tudo. Eu tive um paciente que 1 ano só comendo brócolis. Ele não tomava brigadeiro, sorvete, não aceitava, só brócolis. E a mãe falou assim, minha casa fede a brócolis. Ela usou esse termo. Então, eu vejo alguns que comem só purê, comida mais amolecidas, o outro só come comida crocante. Vejo de tudo. E às vezes vai mudando a seletividade. Na minha experiência, tem fono também, algumas que trabalham bem com a seletividade, tem TO que trabalha bem usando integração sensorial e tem nutricionistas. Aí vai ser o que você ter melhor para fazer.
De qualquer modo, em paralelo, o clínico deve estar vendo se ela está fazendo alguma deficiência, porque é complicado ele começar a comer qualquer coisa, comer pedaço do celular, do copo, etc., ou a parede. Então, é uma coisa que existe às vezes por deficiência nutricional. O que fazer? O que eu vejo que são por isso o Tiago já frisou, Marlene frisou essa coisa do multiprofissional no atendimento, né? Então, como agir? O que na prática, uma coisa que eles vêm aí orientando aos poucos. Às vezes, esse profissional, qualquer um deles, tem uma cozinha, que a criança fica na cozinha, então, ou os pais podem fazer isso. Então, carne, eles não comem carne. Então, vamos lá, vamos ajudar a preparar a carne. Leva a criança para a cozinha, pega, mexe na carne crua, para ir perdendo, eventualmente, alguma aversão. Às vezes, vamos ali fritar, aí você pega pedacinho mais fino, e a criança põe junto, tira, aí você lambe para mostrar que é gostoso, ver se a criança também lambe, aí você vai aumentando a quantidade. São dicas que tem. Algumas crianças que têm seletividade, na escola eles começam a se libertar da seletividade, porque eles veem os outros comendo e começam a comer também. Então isso de tentar comer junto com os coleguinhas é uma coisa interessante. Dentro da equipe multiprofissional, claro, o ideal é ter uma equipe completa, né, com todos os profissionais, TO, etc, etc, que eu só falei TO porque é o menos comum, né? Aliás, tem um déficit de formação de TO no Brasil, em São Paulo, terrível. O que é TO? Terapia ocupacional. Ah, tá. Normalmente é associada à faculdade de fisioterapia. Então, é fisioterapia e terapia ocupacional. Mas a terapia ocupacional tem, até na nossa faculdade, está com déficit. Bom, mas a questão do ideal, que é a equipe multiprofissional e experiente, né? Porque a questão da comunicação, né, do acesso a esta desejável criança, né, e eventualmente aos pais, exige um esforço de comunicação muito grande, né, que tem que fazer parte do trabalho da equipe, né? Fora a parte técnica, fora a parte diretamente relacionada com as manifestações e com as atitudes profissionais. Eu acho que a questão da comunicação é sempre não, eu imagino que seja um ponto bastante importante, né? Que às vezes até sobrepõe a questão técnica. É verdade? As coisas têm que andar em paralelo. Então, as boas clínicas de terapia, os bons profissionais têm a reunião que a gente chama de coaching dos pais, de que eles podem estar fazendo e ouvirem as dificuldades também para ver, e às vezes tem que discutir em equipe, médico e as outras profissões junto, qual seria a melhor estratégia para aquela família. Mas essas orientações para os pais sempre é importante, ver se eles não estão deprimidos, e que se eles não precisam de um tratamento além de uma terapia familiar, às vezes até medicamentosa, porque não é incomum os pais também caminharem para uma coisa de depressão. E eu falo isso para os adolescentes e adultos com TEA também, que a gente chama de sintomas internalizantes, depressão e ansiedade, que às vezes não aparece tanto na queixa. Então, que o profissional ou os profissionais que estiverem trabalhando têm que ser bem proativos de pesquisar esse tipo de coisa. A partir do momento em que o autista tem consciência desse diagnóstico, ele se ajuda ou ele ajuda o profissional que está acompanhando-o? Desde a capacidade cognitiva que ele tem, ele se ajuda e pode ajudar os profissionais. E ele procurar a coisa e entender outras, porque eles não têm um papo de vai e volta frequentemente. Então, aceitar que eles vão ter que fazer uma terapia, esses maiores, cognitiva comportamental, terapia de grupo, entender que eles podem melhorar com isso, porque mesmo eles sendo assim, bem fixados, às vezes inflexíveis, e não querem, eles entenderem que isso é importante para eles. E você repetir, igual no exemplo lá do morro. Fala, não, isso está errado, não é assim. Você não pode, vai repetindo. Nessa hora tem que falar com mais firmeza para que ele possa entender ou não? Ou você tem que ficar passando coitadinho, não faça assim, ó, não é por aí. Como que se lida Nenhum com dos esse... dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, porque a pessoa já sofre. A resposta mais neutra, né?
uma resposta mais neutra. Acho que a resposta neutra é difícil de dar, né? Assim, acho que é isso que é difícil. Porque não pode nem ser o tadinho e nem o tão enérgico, que aí fica um controle Fala comportamental assim, proporcional. agora não vai poder fazer isso, não Não, pode fazer esse tipo de coisa. ele Agora, vai né, espanar. para quem é pai, sabe, né? Como é que vai manter, vai estar neutro e vai estar falando num tom de voz adequado em todo momento, né? Assim, grande parte tipo, da quando eu acompanho crianças com espectro autista é ir orientando os pais, sabe? Assim, é difícil, muitas vezes é muito difícil porque são crianças que têm um espectro autista, mas estão inseridas numa família que tem irmãos que têm um comportamento típico, e aí muitas vezes os pais eles comportam com aquela criança que tem um espectro autista de uma maneira e com os outros filhos de outra, e aí vocês imaginam a confusão que às vezes Com isso acaba certeza. ocasionando numa dinâmica familiar. Eu acho que para qualquer filho, a gente tem que usar aquela fórmula. Ela não existe. M igual a R ao quadrado menos P. É Onde isso. M é motivação, R é reforço, reforço ao quadrado menos pressão. Eu acho que todo mundo não funciona tão bem com pressão, e sim com reforço positivo. Então, às vezes, mais elogiando os acertos do que os erros, e pressionando nos erros. E aos poucos, e na hora do nervoso da criança que tem um ataque de birra muito forte, não adianta. Então você não vai criticar ele, vai criticar esse comportamento, mas não na hora, depois que ele acalmar. Aquele comportamento seu não foi legal, você é tão bonzinho, eu te adoro, e aí passa a mão, mas aquele comportamento não foi bom, não é o que E eu ele esperava de consegue você. E ele vai entender. aprendendo aos poucos, mas Porque não é assim, uma coisa que tem uma chave que você vai lá, põe e vira. então, eu sei, mas é que você falou uma vez que não dá para ficar esperando muito, porque ele esquece também, ou depois ele vai relembrar depois de muito tempo. Se você esperar um tempo maior para poder falar assim, sabe aquele comportamento que Ah, você. sim. Mas depois que ele acalmou, então ele teve a birra, se jogou no chão, você não vai lá pegar benzinho. É, Deixa ele se jogar um pouco, sai o- de perto. Assim que ele acalmar, aí você fala, mas é logo na sequência. Mas essa é uma estratégia boa para qualquer criança, né? é isso que eu ia falar agora. Por Porque isso que M é igual a R ao quadrado menos P. tem crianças que são realmente mais birrentas e que não são autistas e que você tem que ser um pouco mais, né, firme ali, né? Então é firme mesmo, né? Não é pressão, é Eu firme. tenho esse exemplo em casa. Meu filho, se eu dou uma dura nele, ele reage de uma forma de desprezo. Se você conversa, ele interage com você. Então é dentro dessa linha, mas não tem o autismo. Eu estou citando só como um Eu acho que para exemplo. todo mundo. Exatamente. Reforçando isso, que deve ser um tratamento para todo mundo. Depende, por essa razão, que aí, quando você fala em termos de liderança de equipe, é exatamente esse procedimento, esse comportamento da chefia. Porque se você também for um chefe que vai exigir sempre, no sentido de, independentemente da qualidade do que foi alcançada, exigir mais, chega uma hora que alguém chega no seu limite e vai revoltar-se. Então, neste aspecto, genericamente falando, é bem isso. Porque eu ontem tive um exemplo no meu escritório. Tínhamos feito um trabalho lá e, no final, o advogado que estava responsável pela parte operacional disso me trouxe para eu fazer a revisão final. E eu fiz a revisão junto com ele. Quando terminou, ele falou: o que o senhor achou? Eu falei: eu não faria melhor. Quer dizer, ele ficou super satisfeito, vamos dizer assim, né? Então, é essa questão de uma cobrança motivacional, vamos dizer assim. Acho que o lidar com o ser humano, seja criança, seja uma criança como o Tiago chamou de típica, né? Ou com o espectro autista, ou adulto, lidar com pessoas é uma arte a ser aprendida, né? E quanto mais cedo a gente aprender na vida, melhor, né, Erasmo? E lidar com, fazendo um paralelo aqui, né, em educação de adultos, né, quando você vai fazer alguma formação mais especializada, ou
Uma coisa, isso também está implicado, né? Mais motivação e menos pressão é que vai ter o melhor resultado. Pressão demais espana mesmo qualquer pessoa, né? Sim. A gente aprende na prática isso, né, Horácio? Aí vai melhorando. A gente vai melhorando. É bem difícil, né? Eu acho que é um assunto bem amplo, mas assim, é bem difícil entender como que você vai lidar com uma pessoa desse tipo, né? Da televisão está passando agora um programa, não é que está passando um programa, ele tem um filho autista que aprendeu aquilo que você falou, né? Incentivar alguma coisa que a pessoa, né, sabe fazer. Ele gosta de cantar e ele foi cantar na televisão. Não sei se vocês viram. Eu E vi. a partir disso, um monte de crianças autistas também quis se apresentar na televisão como uma forma de tentar. E tem alguns que cantam, tocam, assim, impressionante. Passou um tenor que eu fiquei assim, gente, né? Vamos aproveitar isso, apesar que tem que dar aquele tempo, né? E aí que eu comecei a ficar mais atenta a essa questão do autismo, né? Porque ele precisou dar um tempo para ele poder se acostumar, sabe, com o público, ele dar uma respirada, ele começar, aí depois, na hora que ele abriu a boca para cantar, fantástico. A questão da comunicação da pessoa com espectro autista em qualquer idade é basicamente a questão de relacionamento com o mundo, né? E também relacionamento interpessoal. Mas lá dentro, Tiago, o perfil de questões afetivas e sentimentos e perfil de personalidade é significativamente tão distinto como a gente pode ver nas atitudes no dia a dia dessas pessoas? A gente consegue identificar alguns padrões mais específicos, né? São pessoas que, via de regra, são mais introspectivas, são pessoas que têm uma vulnerabilidade emocional grande, né? Quando algo acontece, a pessoa responde de uma maneira exagerada, e o contrário também, né? Muitas vezes são pessoas que têm uma vulnerabilidade emocional muito baixa, então, assim, acontecem coisas grandes e ela não tem uma resposta, às vezes, à altura ou dá respostas neutras. Tem um perfil de personalidade que é uma pessoa que tem um mundo intelectual mais ativo, tem uma dificuldade de colocar isso para fora, mas, assim, o espectro autista, acho que acredito que o Dr. Erasmo já tenha dito isso várias vezes. A gente tem uma questão muito importante, é que são pessoas muito diferentes. Sabe, assim, a gente tem alguns marcadores que dão alguns indícios, né? De ser mais introspectível, de ser inflexível, de ter uma dificuldade de fazer novos amigos e manter esses amigos. Mas, assim, em termos. Isso pensando em estrutura de personalidade, né? Como a pessoa se apresenta, né? Que máscara que ela usa. Mas em termos comportamentais, isso varia bastante e varia muito em relação ao tipo de estratégia compensatória que esse paciente tem, né? Assim, tem muitos casos para mim, que eu já acompanhei, do paciente, assim, ele, em sessão, ele tem uma dificuldade muito grande para falar dos próprios sentimentos, como que ele se sentiu em determinada situação. E um conceito que o Dr. Erasmo já falou, que é a questão da teoria da mente, que envolve a empatia cognitiva, saber o que o outro vai pensar, o que o outro vai esperar. E, assim, são pessoas com essa dificuldade, só que você pede para ela fazer uma palestra, por exemplo, e ela tem um desempenho muito, muito bom, uma ótima desenvoltura. Então, assim, muitas vezes a pessoa é introvertida, ela é mais tímida, mas isso não significa necessariamente que, por exemplo, ela não vai ser conseguir ser uma comunicadora, por exemplo. Eu queria, não sei se eu vou avançar muito, mas eu queria saber com relação ao lado da sexualidade do autista. Quer dizer, existe uma certa retração ou, na realidade, é uma situação que ocorre de uma maneira natural e normal?
Ou existe alguma outra coisa diferente Bem lembrado. do ponto de vista exatamente dessa interação? A experiência que eu tenho de ver alguns adultos, que a maioria tem interesse na sexualidade, tem um aumento no distúrbio de sexualidade, até de identidade de gênero é maior do que a população, mas muitos têm interesses, às vezes têm interesse dos dois lados, ou seja, pelo próprio sexo ou pelo outro, mas têm interesses. Então se masturbam, procuram ver coisas de ordem sexual, se apaixonam, e aí depende de cada um como leva aquilo. A gente sabe que hoje, na parte de sexualidade, na faculdade, eu vejo que uns 30% dos jovens hoje de um terceiro, quarto ano tem uma parte forte de homossexualidade. Isso é comum, pelo menos na universidade onde eu estou. Acho que deve ter um viés ali. Talvez, mas é alto o nível. E no TEA é um pouco maior do que da população como um todo. Mas há um interesse, tem até a série lá de... Como é que é? O Autismo no Amor, uma coisa assim, da Netflix. Não lembro o nome, talvez o Thiago lembre. A série que eu gosto mais de indicar é aquele do Atypical, que mostra um sofrimento mais real do dia a dia. Sim. Quando pessoas estão mais ou menos nessa idade e não sabem que tem, às vezes o pai e a mãe começar a assistir a série do Atypical junto com o jovem, ele vai se identificar em vários pontos. É o Amor no Espectro, né? Acho que chama essa série. O Amor no Espectro, acho que tem os interesses, mas... O Atypical é bem legal também, né? Assim, e é bem, bem complexo, né? Essa questão da sexualidade, porque o doutor Erasmo tá falando em relação a dado, né, científico, mas, assim, bem, na minha prática, bem comum ver essa questão da homossexualidade no autismo. Assim, uma questão de ter um interesse maior pela pessoa do próprio do mesmo gênero. Isso é bem curioso. Assim. E em termos de perspectiva, né? Eu acho que um assunto sensível, né? Mas expectativa de futuro. Essas pessoas têm mais problemas de saúde em geral, ou elas têm igual da própria família? Elas têm são longevas? Acho que, como eu falei, tem mais suicídio, tem mais depressão. Então, por causa dessas, por exemplo, alguns têm muito TDAH, vai atravessar uma rua e pode ser atropelado. São coisas até que tem que lidar na terapia, às vezes individual, desses adolescentes que não aprenderam a atravessar uma rua. E eles não têm, assim, é difícil. Um ou outro tem problema de imunodeficiência, mas aí tem a ver com outras coisas da vida dele, como tem imunodeficiência em outras atividades. Esse é o grande problema dos pais que têm um filho que vai ficando adulto, quem que vai cuidar deles depois, né? Porque mesmo trabalhando, o rendimento financeiro do trabalho individual não é bom de modo geral. Tem os brilhantes, né? Não, eu estou esquecendo os fora da curva. Profissionais de altíssimo nível, mas estou falando para o grosso. O grosso não vai ter um emprego que vai fazer ele tocar a vida dele. Então, os pais vivem uma preocupação muito grande de o que eu vou deixar para esse filho meu com transtorno do espectro autista quando ele está nessa média aí. Inteligência normal, mas uma disfunção executiva grande, não tem capacidade inibitória por causa de um TDAH ou do próprio TEA, não tem um planejamento adequado, não controla os impulsos, então ele vai ser mais difícil de se manter no emprego. E mesmo que você colocar nessas coisas de PCD, o salário é pequeno, né? Então é bom isso para ter um trabalho, mas que dizer que vai, mas que isso vai ser capaz de mantê-lo, e às vezes conforme o padrão da família ele fica com dificuldade. Então a preocupação dos pais é deixar
isso organizado por um filho que vai ter TEA. Como que isso vai ser a hora que os pais estiverem faltando? Quem que vai ajudar? Mas a preocupação é dos pais em geral que tenha qualquer doença PCD mesmo, né? Que não só autismo, né? Tem outras doenças que também a pessoa não tem condições. Sem dúvida. Existe uma pessoa da mídia que teve a esposa teve um filho e teve um problema na gravidez e ele ficou como paralisado cerebral, né? Se a gente pode chamar assim. E o governo, de onde ele nasceu, ele foi acionado, o governo, e eles calcularam as despesas ao longo da vida em 1 milhão de euros, né? Que foi a indenização que eles receberam. Se a gente for pensar com toda essa infraestrutura, cara, né? Se for a família for bancar, é desta ordem, né? Para a vida inteira. Ou mais. Ou mais. Porque é muito problema. Os próprios pais deixam de trabalhar como eles trabalhariam, porque eles têm que se dedicar ao filho. Então você vê que tem vários estudos mostrando que a renda familiar cai, comparando quem tem filho com TEA ou não, muda as ambições. A própria carreira de um profissional que, de repente, numa área médica, gostaria de continuar a vida, você faz a livre docência, depois você vai ser professor titular. Você pode mudar essas ambições para dar mais tempo para o seu filho, dedicar mais e às vezes até ter um respaldo financeiro melhor para guardar dinheiro para um filho que vai ficar. E aí vai depender de irmãos ajudarem, ou tios, ou alguns fundos que existem em outros países que você pode fazer uma programação. Às vezes não TEA leve, mas você não dá para dar uma herança para ele toda, que ele é imaturo, ele vai perder essa herança em 2, 3 meses, alguém vai tapear ele. Então, o ideal é que alguém vai fornecendo o dinheiro necessário aos poucos. Você pode treinar uma pessoa para viver sozinha e ela, em vez de usar o fogão, ela usa só comida congelada, em vez de usar o ferro de passar, que pode esquecer o ferro aceso. Então você compra aquelas roupas que que você põe na máquina de lavar, pendura e ficam boas. Então você vai adaptando, eventualmente, para essa pessoa morar sozinha, ou morar com alguma ajuda, ou muita ajuda. Depende de cada um. Depende da evolução de cada um. Tiago? Aqui em linhas gerais, assim, a expectativa, ela encontra esses percalços, né? Essa questão do quanto que o autismo está associado a transtornos mentais, né? Assim, depressão, essa questão muito grande de ter essa vulnerabilidade e, assim, e o quanto que ela é inserida num mercado de trabalho que ela não consegue, muitas vezes, se sustentar, né? Assim, os países, eles têm que fazer um verdadeiro planejamento mesmo para aquela pessoa e isso traz um impacto bem grande, assim, né, para a família. Eu vou fazer o que teria sido a primeira pergunta, né? O reconhecimento dessa condição é mais ou menos recente, no meio do século XX, né? Mas já existia antes. E ganhou tração, né, como dizem os administradores, porque aumentou o número absoluto, porque a população aumentou enormemente em termos absolutos, então uma proporção pequena começa a ficar mais evidente, ou tem questões ambientais, questões de comportamento, questões da modernidade, vamos pôr assim, que faz com que haja uma tendência a aumentar o número, assim, não claramente, né? Não é um evento que faça. Mas existe isso ou é uma questão mais estatística de apresentação que agora nós temos um reconhecimento melhor? Eu acho que o grosso é a gente reconhecer os casos. À medida que foi aumentando o diagnóstico de TEA, diminuiu de deficiência intelectual, quando se faz estudo específico. Então, muitos que hoje têm TEA, eles caíam, mesmo sem ter deficiência intelectual, na estatística de deficiência intelectual. Eu tenho uma ideia particularmente minha, que eu sou do interior, de cidade pequena,
que a gente brincava entre os primos quando era pequeno, então era uma estrutura bem patriarcal. E entre os primos, e assim como as crianças se lidam melhor com um primo hoje que convive de vez em quando, com muitos primos eu acho que tenderia a diminuir algumas coisas, porque eles ficavam menos preocupados e brincavam ali na família, essa da estrutura patriarcal que não existe mais há muito tempo. A família é um núcleo só, pai, mãe, um filho, 2 ou 3. Às vezes cada um num canto, né? E aí eu acho que isso é um fator. Mas isso eu nunca vi isso escrito em nenhum lugar, eu acho. Mas o grosso é você aprender. Eu falei, comi muita bola em diagnóstico, que às vezes eu vou pegar uma ficha que alguém me conta de adulto, eu tenho TEA, passei em você não fez diagnóstico. Normal, não foi só eu, um monte de gente. Eu contei da neuropsicóloga que viu minha filha, que ela é viva e é fantástica, absurdamente fantástica. Eu não acho que ela errou, não. Acho que era difícil fazer. A gente não sabia nada disso. Então a gente foi aprendendo e esse diagnóstico vem aumentando. E esse é o grosso. Acho que poucos casos não são, mas aí eu acho que eu falei. A idade paterna com mais de 50 anos, a idade materna com mais de 50, prematuro grave, meningite, falta de oxigenação adequada, algumas medicações na gestação pode aumentar um pouco, e eram coisas que não acontecia tão frequente, porque antes o prematuro grave morria, a falta de oxigenação a maioria morria, e com os avanços da neonatologia eles foram sobrevivendo mais. E os pais, dessa coisa de terem uma idade maior, aumenta a chance. Então, acho que é tudo isso. Um pouco de tudo aí. Quando a gente fala da epigenética, o que está atuando? Por exemplo, ninguém conseguiu provar até hoje que a poluição aumenta o autismo. Mas é uma coisa que passa na cabeça de todo mundo, né? Mas não tem evidência. Aumenta câncer de pulmão, que é economicamente mais reconhecível e mais importante para o sistema de saúde, né? E tem o que a gente avançar ainda, né? Felizmente, existe espaço para a gente ter pesquisas mais desenvolvidas, né, em todas as áreas, né? A gente fica com uma sensação de que precisaria uma segunda conversa para a gente esclarecer algumas coisas que a gente deixou passar, né? Mas os conceitos acho que foram muito bem estabelecidos pelos dois, né? Pelo Tiago e pelo Erasmo, né? Vocês que estão assistindo e que puderam aproveitar dessas ideias, aprofundem, conheçam mais. E divulguem, né? E divulguem para outras pessoas que não têm acesso, porque isso que é fundamental, né? É que todos nós começamos a olhar os autistas com uma outra visão, né? De um outro jeito, né? E procure ajudar essas crianças, adolescentes de outras famílias. Procure convencer teus filhos a ajudarem eles, se aproximarem e relevarem alguns problemas que eles tenham, mas tentar se aproximar, convidar para sair junto com o grupo. É muito importante que a sociedade tenha essa visão de ajudar as pessoas. É muito complicado para uma pessoa com TEA que ninguém convida para sair. E esses pais, e às vezes eles imaturamente fazem uma festinha e não vai ninguém. Isso é muito doído. É verdade. Então, fica aí a mensagem. Falta muito estímulo, né? Falta muito estímulo da sociedade, né? O estímulo é o estar junto, né? Quer dizer, mostrar os padrões pela convivência, pela prática comum, pelo fazer igual, fazer junto, né? E trazer para junto, né? Acho que essa... Eu acredito que esse exemplo é muito contundente e até chocante. De repente fazer uma festa de aniversário de uma criança e ninguém aparecer. Então é evidente que aí também acaba tendo infelizmente, uma responsabilidade dos pais em fazer contato com os pais dos amigos para essa conscientização da importância da criança vir e, evidentemente, estender esse convite para o pai ou para a mãe, né? Para que realmente possa haver uma agregação maior
e com isso, de repente, acabar facilitando. Mas Porque o às vezes. preconceito é muito grande, né? Porque às vezes a própria criança amiga não quer ir, porque já tem uma diferenciação no próprio ambiente escolar. Então, quer dizer, mas é aquela história. As pessoas, de uma maneira geral, têm uma índole egoísta e ela só vai se preocupar quando ela estiver naquela posição inferiorizada. Então, realmente, se não for através de uma conscientização e de um entendimento sobre a situação pela qual está passando aquela criança e aquela família, realmente fica difícil para poder haver esse acolhimento, esse envolvimento emocional e acolhedor. Então, eu diria que esse nosso Fábrica de Mentes Inquietas vem realmente para levantar esses questionamentos que, de repente, no dia a dia da mídia, não se coloca esse tipo de situação, esse tipo de coisa que é uma responsabilidade de toda a sociedade dentro dos seus núcleos específicos, porque realmente, se não for dessa forma, o problema vai se agravando cada vez mais, né? Acho que preciosas, né, foram as informações que vieram tanto do Erasmo Barbante Casella quanto do Tiago Robles Jurras, ou Jurras talvez, estou inventando aqui, né? Muito esclarecedores e com um detalhamento da vivência muito próxima dessa condição e da consequente, né, necessidade de se motivar para posicionamento, né, dentro da sociedade, dentro das famílias, que deve ser aperfeiçoado. Nós estamos a dever isso, né? E como sociedade a gente precisa ter uma resposta melhor, que vai ser só melhor mediante o conhecimento, que, volto a dizer, que foi precioso aqui dos dois nossos colegas. Não esqueçam de gostar, dar like, ou que seja da sua plataforma, divulgar este episódio com os amigos, com os colegas, porque quanto mais a gente puder disseminar essas informações tão preciosas, voltando a falar, melhor vai ser o nosso mundo. Obrigado pela atenção, obrigado a Tiago, obrigado Erasmo, aos meus colegas de bancada. Muito bem, beleza. Eu agradeço bastante, agradeço o convite, é um assunto para dentro do âmbito da psicologia, eu acho que ele tem algumas questões mais complexas, sabe? Assim, doutor Erasmo, acho que você percebe isso. Nós temos vertentes, temos abordagens, visão de homem diferente, abordagens teóricas diferentes, e aí muitas vezes essas abordagens teóricas elas acabam se confundindo. Eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez melhor para aprimorar a forma de atender esses pacientes, né? Assim, é um aprimoramento técnico dentro do âmbito da psicologia para ajudar de uma maneira mais ampla, né? Assim, é um acompanhamento que ele tem que realmente sair muitas vezes do consultório, você ir conversar com outros profissionais e não só atender ali o paciente. Fazer um acompanhamento familiar também junto àquele paciente, algo que assim começa a sair muito de algo mais tradicional dentro do âmbito da psicologia. É isso aí. Palavra final, Erasmo. Bom, eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui, foi um prazer muito grande. Acho que é isso aí, acho que a gente... O diagnóstico do TEA não é uma luz no fim do túnel. A gente tem que aproveitar as coisas boas dos filhos, coisas boas que às vezes são muito boas, e às vezes você fica muito pensando no super futuro, se foi falado aqui, acho que o Afonso que falou, no começo de você, ou foi a Marlene, imaginando o filho entrando no ITA, entrando na USP, e você, em vez de ficar esperando isso, que isso às vezes é correr atrás do rabo, e você está correndo atrás, você não curte o que tem ali na tua frente, né? Do dia a dia, todas as alegrias que esses filhos dão pra gente,
E a gente tem que comemorar cada avanço que eles têm e não pensar só o que ele vai ser no futuro, porque senão você não aproveita esse filho. E observar. Vamos torcer que ele alcance tudo que ele possa. Mas às vezes vai sofrer muito mais um que entra no ITA ou na medicina da USP do que um outro que tem limitações e que vão curtir o seu dia a dia. A gente tem que ser feliz com o que a gente pode e ajudar esses filhos. Bravo. Sem dúvida, porque a rigor, como já foi dito aqui, muitas vezes os pais se espelham nos filhos ou quer que os filhos façam ou sejam aquilo que eles não foram. E aí cria-se uma frustração dupla, tanto para os pais quanto para os filhos. Então, é evidente que cada um tem a sua dinâmica de desenvolvimento, e eu acredito que todos têm o seu tempo e têm o seu momento. Portanto, essa formação que nós temos do ponto de vista de cobrança da sociedade, que até tantos anos tem que ter feito o primário, até tantos anos tem que fazer o colegial, depois de tantos anos ele tem que estar formado na faculdade. De repente, diante do momento em que nós vivemos, um profissional, vamos dizer, formado numa determinada profissão, com 22, 23 anos, ele não tem nem noção de vida, da vida dele. Consequentemente, como é que ele vai cuidar de outras pessoas? Então, tudo isso vai depender de cada um, porque às vezes você pega pessoas que têm 18 anos e já tem realmente uma estrutura diferente daquela que tem 30. E, de repente, o momento daquela pessoa que tem 30 foi o momento em que é adequado para ela poder desenvolver determinada atividade, né? Então, essa observação do senhor é importante, e eu ressalto ainda, nem só pelos seus conhecimentos técnicos, mas também pela sua vivência prática no dia a dia, diante do tema que nós estamos tratando, e, sobretudo, o envolvimento emocional que traz tudo isso. Então, nós estamos juntando aí as duas pontas, né, para poder realmente ter um direcionamento adequado, e todos aqueles que tiverem oportunidade de estar vendo esse podcast vai estar sendo privilegiado diante de todos esses pontos que foram levantados aqui e esses depoimentos pessoais, vamos dizer assim, que foram trazidos. Então, eu acho que foi extremamente gratificante poder participar deste momento e, ao mesmo tempo, absorver todos esses conhecimentos que foram passados aqui, né? Obrigado pela exposição, né? Foi muito bom. Obrigado, Tiago, obrigado, Erasmo. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.